Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante de quando estamos trabalhando com algoritmos, são as variáveis. O que são as variáveis? Vamos pensar o seguinte, pessoal, quando a gente está trabalhando com algoritmo, que a ideia é que esse algoritmo se torne um programa, a gente precisa de lugar para a gente poder armazenar os dados. Então, por exemplo, quando eu falava com vocês nos exercícios das aulas anteriores, olha, me faça um algoritmo que armazene, que pegue dois valores do usuário e armazene e faça uma soma, uma subtração e apresente esse valor, certo? Bem, a gente precisa de um lugar para armazenar esses valores. Por isso que quando a gente vai comprar um computador, o vendedor ele fala, olha, esse computador tem tanto de memória RAM, tem tanto de HD. Então, o que a gente vai trabalhar é justamente com a memória RAM, com a memória volátil, com a memória que o sistema operacional consegue ter acesso direto quando ele está executando um programa, certo? Então, o que são essas variáveis? Para que essas variáveis são importantes no nosso dia a dia? Bem, quando a gente fala de uma variável, quando a gente está usando uma variável em um programa, num algoritmo, ela nada mais é do que um endereço de memória. Ou seja, pensa na sua memória como uma régua, certo? E você pega essa régua e divide ela em diversos pedaços menores. Cada pedaço de memória vai ter um endereço, para que você consiga acessar aquele espaço de memória. A variável é exatamente isso. A gente pega a memória do computador, divide ela em vários pedaços e você pode usar esses espaços dentro do seu algoritmo. Calma que você não precisa fazer essa divisão. Quem faz essa divisão é o sistema operacional. A gente simplesmente fala assim, ó, ei, sistema operacional, reserva aí para mim na minha memória espaço suficiente para que eu consiga armazenar um número inteiro, dois números reais e um conjunto de caracteres, certo? Então, basicamente, essa é a definição de uma variável. Uma analogia muito interessante é a gente pensar na memória do computador como um arquivo, aqueles arquivos que a gente entrava naquelas contabilidades mais antigas, escritórios, e tinham aqueles arquivos grandes com etiquetas nas gavetas para que a gente conseguisse identificar, né, o que tinha dentro daquela gaveta, o que tinha dentro daquele espaço. Então a memória, ela nada mais é do que um arquivo com etiquetas que você consegue, né, através das etiquetas, saber o que você vai e o que você pode ou não ter acesso dentro desse arquivo. Então as variáveis são basicamente essa ideia. Como cada endereço da sua memória, ela vai estar mapeado para o sistema operacional poder utilizar, a ideia é que esses valores eles vão se alterando no decorrer do tempo, certo? Então, por isso o nome variável, porque esses valores eles variam no decorrer do tempo. O mesmo valor que você coloca num espaço da memória, a partir do momento que aquele valor ele precisa ser substituído, ele não é mais necessário, você pode simplesmente ir lá e trocar esse valor por um outro valor, certo? Por isso o nome variável. E a ideia é que no decorrer do seu algoritmo, no decorrer do seu programa, esses valores vão sim sendo alterados, porque se eles assumirem um único valor e nunca se alterarem, a gente não tem uma variável, a gente tem uma constante, certo? Então, o nome variável é justamente por isso. E uma coisa muito importante é saber que toda variável ela tem um nome e um tipo. Lembra na analogia anterior que eu falei sobre o arquivo de contabilidade? Pensa o seguinte, olha, se você quer armazenar uma caixa, um espaço que você precisa armazenar lá na sua gaveta, no seu arquivo, é um espaço maior, certo? Aqui segue a mesma ideia. Se você quer armazenar um tipo de dado maior, então você precisa armazenar mais espaço na sua memória RAM. Se você quer armazenar um espaço menor, então você não precisa armazenar tanto espaço, você pode usar menos espaço e, através disso, economizar e usar de forma inteligente, né? Como a gente diz, boas práticas de programação, para que esses espaços eles fiquem menor e usa apenas o necessário, ok? A gente tem três principais tipos de variáveis, tipos de dados que a gente pode guardar em variáveis: os tipos numéricos, os tipos lógicos e o tipo literal, ou os tipos caracteres. A gente vai ver um pouquinho detalhes de cada um deles, mas vamos focar nesse primeiro momento do curso nos tipos de variáveis numéricos, que é os mais utilizados e
para a gente nesse momento vai ser os mais importantes. Bem, os identificadores, pessoal, são como a gente vai dar o nome para essas variáveis. Lembra lá da analogia do arquivo? Então, eles são basicamente as etiquetas, certo? São o que você vai colocar lá para identificar, para que você saiba, olha, esse espaço da memória eu vou chamar de um determinado nome, aí quando eu precisar de alterar esse valor, eu posso estar modificando esses valores, tudo bem? Então, uma regra básica para a gente dar nome para essas variáveis ela pode ter apenas números, letras, maiúsculas e minúsculas e o caractere sublinhado. Algumas pessoas costumam chamar de underline, mas é o caractere sublinhado. A primeira caractere, ou seja, o primeiro caractere do nome tem que ser sempre uma letra ou pode ser o caractere sublinhado. Então não é permitido de forma alguma você colocar, por exemplo, espaços em branco ou caractere especial como arroba, o dólar, mais, menos. Bem, não é possível colocar, ele não permite que você dê no nome use esse tipo de caractere, certo? Então aqui só alguns exemplos para vocês verem de nomes que a gente pode dar para as variáveis. Então a gente pode ter A maiúsculo, A minúsculo, nota com N inicial maiúsculo, nota com N inicial minúsculo, nota underline 1, dia, certo? Então esses são exemplos de nomes que a gente pode estar dando, né? Pode estar colocando para as variáveis, tudo bem? Ok, agora que a gente já viu os tipos de variáveis, mas como que eu vou conseguir guardar um valor dentro de uma variável? Você vai me perguntar. Bem, para isso, no Portugal a gente usa essa setinha. Então, se eu quero, por exemplo, colocar na minha variável x um valor 4, o número 4, ou seja, eu quero armazenar dentro do x o meu valor 4, o que eu faço? Eu faço x, coloco essa setinha indicando que vai ser para x e o valor que eu quero guardar, nesse caso 4. Se é em y, por exemplo, eu quero armazenar um valor que está em y mais 2, então vamos pensar aqui. Vamos supor que y tenha armazenado o valor 2. Se eu quero fazer y receber o valor que está em y mais 2, eu faço y, a setinha indicando para y, coloco y mais 2. Dessa forma, eu estou falando que y vai receber, vai ser atribuído a y o valor já contido em y mais 2. Se y anteriormente, por exemplo, tinha 2, mais 2, y então vai receber 4, certo? Se eu tenho uma variável do tipo caractere e eu quero armazenar nessa variável a palavra aula, eu faço, por exemplo, vamos supor que a minha variável chame z, o nome dela seja z. Então eu faço a setinha indicando para c, coloco entre aspas a u l a, ou seja, os caracteres a u l a que formam a palavra aula, e esse valor vai ser armazenado dentro da minha variável z. Se eu tenho uma variável do tipo booleano, do tipo lógico, então essa variável, por exemplo, chama-se teste. Então eu faço teste, recebe, ou seja, eu coloco uma setinha indicando para teste, falso. Então eu posso atribuir, nesse caso, apenas verdadeiro ou falso. Neste exemplo, eu estou atribuindo apenas o valor falso. Bem, agora um exemplo na prática. A gente começa com a estrutura básica, né, de um algoritmo do Portugal. Então, coloca algoritmo entre aspas, soma, e no espaço depois dessa palavra var, que a gente coloca a palavra var, a gente pode declarar as variáveis. Perceba que a gente tem 3 variáveis. A variável x, y e soma, separados por vírgula, e as 3 variáveis do tipo inteiro. Certo? Então você pode fazer isso também, colocar x, vírgula, y, vírgula, soma, 2 pontos, inteiro, informando que essas 3 variáveis serão do mesmo tipo, tudo bem? Se eu tivesse variáveis de outro tipo, eu simplesmente colocaria na linha abaixo as variáveis dos outros tipos. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra variável z do tipo real, eu poderia colocar na linha de baixo z, 2 pontos, reais, tudo bem? Então, eu inicio o meu algoritmo com a palavra início, e eu estou fazendo inicialmente x receber 5. Então eu coloco x, a setinha, que é composta por esse símbolo do menor e o símbolo de menos, formando a setinha, né? Então eu faço x receber 5, faço também y, setinha de menor, menos, que forma a setinha para informar que y vai receber 7, e a minha variável soma, eu vou pegar o valor contido em x,
mais o valor contido em y, somar esses dois valores e aí sim guardar dentro da minha variável soma. Então, o valor que soma vai receber vai ser o valor contido em x, que no caso era 5, mais o valor contido em y, que no caso é 7, somar esses dois valores, que vai ser o quê? 12, e aí em soma vai ter armazenado o valor 12. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Essa aula de hoje ela é bem mais curta, né? Mas era só para a gente poder nos apresentarmos, né? As variáveis, o conceito de uma variável. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nas próximas aulas. Ok? Abraço e até lá.